Quero, neste momento, mostrar o método que está sendo desenvolvido em todos os países da Europa. Atitude mental positiva preventiva. Muitas pessoas procuram os médicos quando já estão em fase terminal. Não procuram desenvolver uma medicina preventiva, uma fisioterapia preventiva, não procuram desenvolver um problema psicológico preventivo para ter uma vida mais saudável e desenvolver a própria autoestima em todos os segmentos da vida. Nisto, a Europa desenvolveu este método revolucionário não convencional para que todos os advogados, todos os médicos, todos os psicólogos, todos os empresários políticos possam desenvolver esta atitude mental positiva, preventiva, para ter com isso uma vida muito mais saudável. A prevenção na nutrição, a prevenção na fisioterapia, a prevenção na medicina, a prevenção na engenharia, a prevenção na advocacia. E este método é um método que já está sendo difundido em todos os países de primeiro mundo. E aqui no Brasil, as pessoas só procuram a medicina quando já estão praticamente em fase terminal. Agora melhorou um pouco, mas nós temos que interagir no conceito, na prática, para que as pessoas possam buscar mais o conhecimento. E o conhecimento, quanto maior, então a pessoa aprende não só a se prevenir, como também prevenir aquele que não tem o conhecimento. Eu quero neste momento falar o primeiro ponto, que é a medida preventiva de uma autoestima na educação com a criança. Digamos, você tem seu filho. Então, seu filho, ele não está bem na matemática, está indo muito mal no colégio. Então, você como pai, você tem a obrigação de fazer esta atitude mental positiva preventiva, falando com o professor, saindo com seu filho, estimulando a fazer com que seu filho aprenda a gostar de ler, porque ele vai exercitar a mente. Então, o estudo vai ser uma coisa assim natural, como o próprio alimento. Porque a partir do momento em que ele estimula o cérebro desenvolve, por conseguinte, as inteligências. A inteligência verbal, a inteligência visual, a inteligência lógica, a inteligência criativa, a inteligência física e a inteligência emocional. A partir do momento em que ele desenvolve a inteligência, ele altera a parte frontal do córtex cerebral. E com isso, ele começa a sentir esta sede em buscar cada vez mais o conhecimento. Eu analiso, muitas vezes, que o pai sai para trabalhar, volta, a mãe fica tomando conta de casa, e às vezes, por falta de uma maior informação, até mesmo no lado sociológico, esta família fica completamente sem meios para interagir com seus próprios filhos. Mas a partir do momento em que o pai chega, sai com o filho, conversa com o filho, interage com o filho, estimula o filho e desenvolve essa autoestima positiva de modo preventivo, então ele vai passar a criar gosto pelo estudo. Então, enquanto você vai desenvolvendo, então você vai vendo o seu filho dar os primeiros passos e depois o professor começa a elogiar o seu filho. Aí você, puxa, eu estou me sentindo bem em ser pai. Por quê? Porque você está desenvolvendo o método, você está passando estímulo e você também está sentindo a necessidade de buscar o conhecimento para que mais tarde você não se torne refém em não poder mais interagir com o seu filho.
Este modo preventivo, em todos os aspectos, é de fundamental importância. Então você coloca o seu filho no inglês. Então ele pegou o gosto pelas línguas. Aí depois ele vai dizer, pai, eu quero fazer francês. Aí ele vai fazer o francês. Pai, eu quero fazer computação. Aí ele faz computação. Ele termina o ensino médio quando ele ingressa na faculdade. Então ele já tem a vontade de querer buscar mais, de maneira ávida, o conhecimento. Então ele vai para as bibliotecas fazer pesquisa, vai comprar livros, porque ele já exercitou a sua parte cerebral. Então nisso ele desenvolveu as 6 inteligências e ele vai buscar. Mesmo, digamos que ele faça direito, mas ele vai comprar livro também de administração, porque ele pode pegar um setor muito importante de uma empresa e nisso ele vai ter que ter o conhecimento da infraestrutura empresarial, vai ter que ter o conhecimento do departamento de pessoal, dos recursos humanos, vai ter que ter o conhecimento de como dinamizar um departamento de vendas e saber como abordar o cliente, conhecer bem o produto, a necessidade do cliente, como sustentar uma venda e a maneira em que ele vai fazer o fechamento da venda. Então ele tem que saber conhecer bem primeiro o produto. Então a maneira com que aborda o cliente, a maneira com que estuda geograficamente, psicologicamente o comportamento do cliente para saber se ele é mais prolixo, menos prolixo, do que ele gosta, do que ele não gosta, se ele é bem dosado, se ele é circunspecto. Então a pessoa vai dosando e tendo este estudo geográfico, psicológico, até o momento de saber a hora de fazer a sustentação, em seguida puxar o pedido e fechar a venda. Então, esse conhecimento, ele é advogado, mas ele tem o conhecimento também da administração. Tem o conhecimento da gestão empresarial, ele é um gestor. Ele tem o conhecimento do departamento de venda, da técnica de venda, da psicologia de venda, como também da dinâmica de venda. E, além disso, ele também tem que ter o conhecimento do controle de qualidade, do controle de produtividade. Então, essa parte toda da administração, ele tem o conhecimento. Então, a direção da empresa vai achar muito mais óbvio chamá-lo para que ele possa fazer parte da diretoria, pelo arsenal de conhecimento em que ele é portador. Bem, ele tem o conhecimento da administração, mas ele é advogado, mas ele se exauriu de estudar a psicologia. Então, ele estudou Freud, ele estudou Roger, ele estudou Jung, a psicologia analítica, a psicologia empresarial, a psicologia clínica. Então, ele teve todo o arcabouço, entrou também até na área da psicanálise. Ele entrou na área da esfera holística. Então, automaticamente, quando ele começa a falar, então ele tem o conhecimento que não está restrito só ao segmento profissional, mas às demais áreas que tem o conhecimento universal. E nisso ele pode também ter o conhecimento da física, a teoria da relatividade, gravitação universal, as leis de Kepler. Ele pode ter também o conhecimento da química, química quântica. Ele pode também ter o conhecimento da história medieval, universal, história do Brasil, história geral. Ele pode também ter o conhecimento da arte. Todos os pintores, Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Cândido Portinari, tem o conhecimento da música clássica, Beethoven, Bach, Chopin, Ravel, entre outros. Ele pode também ter o conhecimento da geografia. Ele pode também ter o conhecimento do cálculo. Por falar em cálculo, certa vez eu
estava fazendo uma sustentação oral. E nessa sustentação oral, chegou o momento em que eu entrei na parte do inquérito. São 15 minutos. E nesta parte eu fiz um quadro análogo entre a engenharia civil e o direito. E o levantamento topográfico, quem faz? O engenheiro, ele faz o levantamento, né? Ele dá ordem ao topógrafo para fazer o levantamento topográfico. Da mesma forma em que é dada a condição para a autoridade policial fazer o levantamento topográfico das investigações. Depois o engenheiro faz a análise do solo, da mesma forma que o delegado faz a análise do solo jurídico. E o engenheiro, depois que vem o resultado do laudo, este laudo tem que ter a forma analítico-conclusivo, então faz a fundação. Não pode haver o comprometimento, né, da fundação para, posteriormente, o engenheiro fazer o cálculo estrutural. Da mesma forma, o delegado ele faz a fundação após o recebimento dos laudos e envia o inquérito, após concluí-lo, ao Ministério Público, que tem a missão de apresentar o cálculo estrutural da engenharia jurídica. Uma vez realizado o cálculo estrutural da engenharia jurídica, o juiz, através das máximas da experiência e do livre convencimento, tendo a obrigação deste livre convencimento ser valorável, instaura o processo ou rejeita a denúncia. Uma vez instaurado o processo, se for contrária à evidência dos autos, esta sentença pode ser reformada por ser uma sentença suicida. Por quê? A lei ficou comprometida. Houve o comprometimento. Por quê? Porque a fundação foi mal feita. Então, o comprometimento da lei viciou o quê? A estrutura da fundação. Então, o edifício jurídico desmoronou e o advogado, através de um conhecimento profundo, ele pode muito bem arguir a nulidade absoluta pelo comprometimento justamente da fundação jurídica, que foi muito mal elaborada na fase inquisitiva. Quero, neste momento, também deixar claro que o conhecimento da filosofia, os grandes filósofos, Immanuel Kant, Leibniz, John Locke, Sócrates, Platão, entre outros que em cada era abrilhantaram e trouxeram os seus nobilíssimos pareceres, que se coadunam muito bem com a filosofia jurídica, com o direito, como também com todas as demais ciências que faz parte deste glorioso saber universal. Nisto, nós fazemos uma missão para desenvolver a atitude mental positiva de modo preventivo na educação, de modo preventivo na medicina. Por exemplo, muitas pessoas andam de moto, gostam muito da moto Harley Davidson, mas muitas pessoas elas não têm esta visão preventiva de que pode sofrer um acidente de moto. Então, uma palestra para saber como você guiar, como você se livrar de um acidente, como você usar a roupa adequada para prevenir até a amputação de uma perna, isto faz parte de uma fisioterapia preventiva, medicina preventiva, educação preventiva. Então temos também que dentro da própria nutrição ter uma alimentação saudável. Todos nós temos que ter esta medida preventiva para podermos ter uma vida muito mais tranquila. Muitas pessoas elas são obesas. Vai engordando e são gorduras intravenosas
e as pessoas não se apercebem de que a taxa de colesterol, a taxa de triglicerídeos aumenta e pode, em algum momento, dar um curto e aquilo provocar um infarto fulminante do miocárdio. Por quê? Morreu porque não estudou para desenvolver uma atitude mental positiva preventiva. Mas essa prevenção é em todas as áreas. É na sua profissão como comerciante. Mas não é porque você é comerciante que você não vai desenvolver essa atitude mental positiva preventiva dentro da medicina, da nutrição, né? A sua saúde, dentro da própria engenharia, porque você vai contratar um pedreiro, você tem que saber a qualificação profissional do pedreiro para saber se ele realmente reúne o devido conhecimento para saber como assentar o piso na sua casa. Da mesma forma, o jardineiro, então você tem que ter esta atitude mental positiva preventiva. Se você vai sair para uma viagem, você tem que, antes de viajar, fazer uma checagem no seu carro, procurar um mecânico, uma autorizada boa. Muitas vezes não, leva numa pessoa ali que é muito mais barato e você vai ter economia, e o barato sai caro. O meu avô costumava dizer que a economia é a base da porcaria. É muito melhor pagar bem, mas se sentir confortável, viajar bem, ir bem, como também retornar bem. Então é essa medida preventiva que precisamos buscar. Como também já falamos da medicina, da fisioterapia, da nutrição, já falamos da educação, né? A saúde, já falamos também da engenharia, em todos os aspectos. Agora, precisamos, neste momento, conscientizar a prevenção para colocar as pessoas no Congresso Nacional. Então, hoje o povo, ele procura ouvir e transmitir aquele conhecimento porque ouviu sem saber o que é que está fazendo. Então, essa falta de conscientização no aspecto político é que faz com que você, depois de 4 anos, comece a se decepcionar com a pessoa que você acreditou o voto e que se decepcionou com a sua atuação no Congresso, seja como presidente, como deputado, como senador. Então, você tem que ser consciente político. Você tem que ter o conhecimento da economia, da microeconomia, da macroeconomia. Você tem que ter o conhecimento do câmbio flutuante. Você tem que ter o conhecimento do que seja política, o que significa polis. É a ciência do povo. O político tem que estudar o povo, saber a necessidade do povo. Vem da Grécia, mas as pessoas não se preocupam. Se preocupam em sair na passeata, em pedir impeachment, mas tem que estudar o comportamento, porque enquanto não houver um sentimento de conhecimento, da pessoa buscar o conhecimento da ciência política, da ciência econômica, como de todas as demais ciências, esta avenida sempre estará larga, onde todos os carros da corrupção continuarão passando. Mas a partir do momento em que você acordar e que você se conscientizar, você vai alertar a todas as pessoas a ter um estudo mais abrangente. E não votar por votar, mas antes de votar, primeiro saberem quem vai votar. Então, esta medida preventiva é uma medida preventiva saudável. Na medicina, na engenharia, na advocacia, na administração de empresas, na nutrição, na fisioterapia, em todas as profissões, que fará com que, através da educação, da saúde e de todos os meios necessários para que uma criança possa ser bem educada e para que o Brasil ele possa
ser um outro país com uma nova visão política, com uma nova visão econômica. Um povo mais justo, um povo mais empreendedor e um povo mais honesto. Então, é este sentimento de honestidade, de conhecimento e de preservação pelo amor à pátria que nós podemos desenvolver uma atitude mental positiva, preventiva em todos os sentidos. Eu quero, neste momento, agradecer e pedir que, a partir de hoje, você possa fazer uma conscientização e buscar desenvolver uma atitude mental positiva, preventiva na educação, na saúde e na família. Porque a família é a instituição sagrada. E se você tem a preservação da saúde, da educação e da família, então você está, neste momento, cumprindo o seu papel para resgatar o sentimento de honestidade, o sentimento de justeza, para que o Brasil ele possa ser um país no futuro bem melhor.